Mano, hoje eu trago a vocês o anime de um cara que é imortal e ele se depara com a garota que tem uma habilidade de mandar pra conhecer Jesus qualquer pessoa que a toca. E como ele é um cara imorrível e tá cansado da vida, ele decide que vai usar essa menina pra se mandar de vala. E o nome desse anime é Undead Unluck. E esse episódio começa meio confuso, mano, onde mostra uma mina caminhando no gelo e eu não sei o porquê, mas a imagem estava travando muito. E aí mostra um cara deitado no chão, lembrando de um beijo, e a mina continuava andando no gelo. E depois disso tudo mostra uma garotinha no aeroporto, onde ele estava observando um avião. Aí volta pra neve, onde aquele menino segura a mão daquela garota que estava de passagem e mostra aquela criança que ainda estava olhando aquele avião. E novamente volta para aqueles dois, onde agora a menina estava deitada em cima dele e do nada o sino toca e eles começam a se pegar. E volta para aquela garotinha, onde caiu um raio e explodiu o avião. E quando ela viu tudo aquilo acontecendo na sua frente, ela começa a chorar. E depois mostra uma garota que fechou o mangá que ela estava lendo. E também mostra um cara agachado do lado enquanto estava tomando o suco de sei lá o que, mano. E essa garota queria que sua juventude fosse comum nessa história, mas como agora seu mangá favorito chegou ao fim, está na hora dela dar um fim na sua própria vida. E o cara que estava tomando o suco ouviu tudo, e ele fala que isso que ela estava fazendo era perigoso, e ela fala que seu único arrependimento era não ter tido romance de paixão como na história, e jamais ela terá isso por conta de uma condição dela. Aí ela puxa uma peixeira e aponta pra ele, e fala pra ele não atrapalhar ela, e o cara tá nem aí, mano, e ela fala que se ele tocar no corpo dela, ele irá contrair uma doença incurável e vai de vala na hora, e ele tá lá tomando o suquinho dele de boa, e ela fala que não tem motivo pra viver possuindo uma maldição. E enquanto ela estava falando tudo aquilo, enquanto apontava a faca pro cara, ele estava se aproximando dela e acaba se auto-apunhalando. E a mina fica desesperada e sem entender por que ele fez isso. E o cara se aproxima mais ainda dela e agarra suas bochechas e fala que uma doença mortal transmitida por toque era uma novidade para ele e a joga para o outro lado. E então ele começa a perguntar o que acontecerá agora que ele tocou ela, de onde a dor vai vir, se vai ser por dentro ou por fora. E ela fala que estava vindo e do nada o lugar em que ele estava quebra e ele cai. E um caminhão acabou atropelando. E ela começa a se desculpar, porque mais uma vez ela envolveu uma pessoa, só que do nada o cara volta só o cotoco da cabeça, mano, e fala que esse papo de doença é só algo que ela inventou para proteger os outros. E o corpo do maluco começa a se reconstruir, e o maluco tava todo peladão, e ela viu o pacotão dele, e como ela estava toda assustada, ela dá um socão lá embaixo e sai correndo, chamando ele de zumbi. E ele sai correndo atrás dela, e fala pra ela não comparar ele com um bando de carne podre. E ele se apresenta como um dead, e tinha algumas perguntas para fazer a ela, mas como a polícia havia aparecido para ver quem era que tinha sido atropelado por um caminhão, ele resolve dar o fora dali e começa a voar usando seu próprio sangue como impulso. E quando ele chega no outro prédio, ele começa a explicar como ele fez isso. E basicamente isso funciona quando ele regenera suas pernas decepadas em alta velocidade e usa como impulso para voar. E ela estava aproveitando esse momento para fugir, só que ele a segura pela perna. E ele fala que ela não vai a lugar nenhum sem responder essas perguntas. E ela fala que ela estava tocando e irá ativar seu Unluck. Mas ele já sacou a habilidade dela, pois nada irá acontecer se ele estiver tocando por cima das roupas. Mas ela quer que ele largue ela, mas só que se ele soltar ela vai ser uma queda das grandes, e ele quer que ela explique o seu Unluck, porque ele irá ajudá-la, mas ela se nega a dizer, pois ela já estava planejando morrer nesse dia. Só que ele começa a girar com ela na ponta do prédio, deixando ela super assustada, e ela fala que vai contar. E quando ele solta ela, ela conta que há 10 anos atrás, quando era uma criança, ela fala que foi se despedir de seus pais, que estavam indo para o exterior, e eles deram muito beijos e abraços, e meia hora depois o avião acabou explodindo, e todos que estavam nele acabaram indo de vala. E foi nesse momento em que ela descobriu que todos que a tocam acabam se machucando, e após isso ela passou a cobrir todo o seu corpo. E então o cara imortal aí chega por trás dela e abraça, pois ele entendeu que o azar vem mais forte quando ela é abraçada. E ela fica desesperada, perguntando se ele realmente ouviu sua história, e ele fala que sim, e por isso ele estava testando. E do nada caiu uma caixa de banana de um avião e esmaga ele. E ela se aproveita desse momento para fugir, só que ela acaba escorregando em uma banana e cai do prédio. E ela fica indignada, porque sua vida vai acabar porque ela escorregou em uma casca de banana, e ela nunca experimentou coisas como moda e amor, e nem conseguiu fazer nada feminino. E o mangá sai da mão dela, e o imortal aparece, descendo em alta velocidade e a salva. E ele fala que não vai deixar ela morrer, não agora que ele finalmente a encontrou, e será ela que dará um fim na sua vida absurdamente longa. E a leva para o seu esconderijo para desvendar esse tal Unluck, e mostra uns homens de preto os observando, e eles vão tentar capturar eles. Chegando lá no esconderijo, ele manda ela tirar as roupas, pois ele vai tentar agarrar a maior área possível do seu corpo. E ela começa a fugir e diz para ele desistir de uma vez. E ele fala que isso é culpa dela, que não quer contar as regras, e no momento da correria sua roupa acaba
presa em alguma coisa, que acaba tirando seu capuz e revelando seu incrível cabelão. E ela começa a chorar porque ele viu e ela não tinha escolha porque não tinha ninguém para cortá-lo. E então ele puxa umas tesouras do nada, mano, e começa a cortar o cabelo dela. E fala que enquanto ele estiver tocando, o seu azar não virá. E também fala para ela não se preocupar com o que irá acontecer com ele, pois ele era imortal. E após terminar de cortar o cabelo dela, ele entrega um espelho para ver o que ela achou do corte e ela adorou. E agora ele estava animado com o estrago que irá acontecer, pois ele passou 15 minutos tocando ela. E do nada ele tem sua cabeça arrancada e aparece aqueles caras de preto que agradecem a ela, pois por conta dela ele baixou a guarda e ela pergunta quem são eles. Mas primeiro, antes de responder as perguntas dela, eles vão conter ele dentro de uma cápsula especial, porque lá ele não vai conseguir se regenerar. Aí vai um cara por trás dela e algema, e ela fala que se eles não iriam ajudar. Só que o cara explica que seu trabalho é investigar qualquer negador não registrado, como no caso dela. E ela não estava entendendo nada do que ele estava falando, e ela fala que essa habilidade dela era impressionante, porque ela nega a sorte de quem a toca e acaba os matando. E esse é um tipo de habilidade perfeita para assassinatos. E ele sabe que ia tocar através das roupas era totalmente seguro, e sabendo das condições desse poder se tornava simples de se defender. E ela pergunta se eles querem fazer algo com o seu poder, e ele fala que se no caso eles pudessem utilizar essa habilidade, para que mais ela serviria além de matar. E eles acreditam que o imortal capturou ela por esse motivo, porque ela se tornaria uma arma mortal se seguisse as ordens dele. E ela nega isso que ele falou, e eles podem até ter se conhecido há algumas horas, mas ela sabe que ele só usou seu poder para tentar se mandar de vala, e diz que ele não é igual a eles. E o cara segura ela e fala que aconselharia ela a ficar calada, porque ele não teria problemas em dar um fim nela. E então ela começa a chorar e a se desculpar, porque isso só aconteceu com ele porque ele cortou seu cabelo. Mas então um raio cai em cima do cara que estava com o imortal, e ele consegue escapar daquela bola. E o humano da cicatriz fala que as armas não funcionam com ele, e diz para atacarem juntos e o cortar, porque mesmo que ele seja imortal, ele é um amador em combate. E o imortal fala que ele pode ser amador nesse momento, mas no passado a história é outra. E normalmente ele não tem espaço o suficiente, e então ele coloca uma rolha no cérebro para manter 100 anos de memória armazenada, porque senão ele sairia do controle. Aí ele vai pra cima dos caras e os derrota facilmente, cortando eles no meio. E o imortal fala que ter sua cabeça cortada não foi efeito do poder dela, e ele precisava testar mais sobre esse atraso no efeito. E ser imortal não é essa única arma, ele também adquiriu habilidades ao longo de sua vida. Então o cara da cicatriz puxa sua espada e usa a mina como refém para que ele entregue sua cabeça sem se regenerar. E o imortal pergunta se ele estava com medo de briga e achava que seria divertido acabar com ele. Aí ele pega uma peixeira e começa a cortar sua própria cabeça para salvar ela. E ela fala para ele não fazer isso e se esquecer dela. Só que ele não tava nem aí, mano, tava nem dando ouvido direito a ela. E não se importa com o que ela pensa e fala que foi divertido e se eles se verem de novo no futuro, eles vão curtir. E então ele entrega sua cabeça e ela fala que sabe como ativar o seu Unluck mais forte. Então ela empurra o cara e corre até o imortal e dá um beijo nele. E ela fala que o seu Unluck estava vindo e começa a correr para fora do prédio. Ele fala que entendeu tudo, então ele se regenera e se prende ao carinha. E então cai um meteoro em cima deles e a mina fica triste por achar que ele foi de F. Só que o cara é imortal, mano, e ele sai de lá numa boa. E fala que ela mandou bem e foi um belo Unluck. E depois disso aí tudo que rolou, ela se apresenta com o nome de Izumo Funko e pergunta o nome dele, só que ele não se lembra e fala que Undead já dá pro gasto. E então ela resolve chamar ele de Andy por causa das palavras Undead. E ele meio com vergonha aceita ser chamado assim e fala que se um beijo fez tudo aquilo, então na próxima vez eles vão fazer atos libidinosos. E ela sai correndo dali. E o episódio 2 começa com o Andy encurralando ela na parede e ela se pergunta de como as coisas acabaram assim e ele quer fazer aqueles atos com ela. Porque se apenas um beijo fez todo aquele estrago, então imagina se eles fizessem aqueles atos libidinosos. E sua onda de má sorte será ainda maior, onde será ignorada as regras básicas sobre a área de contato, e ele quer aproveitar a teoria enquanto puder. E ela fala que ele é o pior de todos, porque ele só vê ela como uma ferramenta para morrer. E ela estava pensando em um plano para sair dessa de alguma forma, porque sua primeira vez será com ele. E ela queria resolver isso logo, e o cara já tava se alongando pro ato, mano. E ela inventou uma desculpa, que o segredo do seu poder é a empatia. E ela fala que além da sua mãe e seu pai, ela também beijou seu avô, que usavam dentaduras assustadoras. E na época, tudo que ele teve foi apenas uma torção nas pernas. E ela disse que quanto mais gosta de uma pessoa, maior será seu evento de azar, e se ele obrigasse ela a fazer alguma coisa que ela não quer agora, ela acabaria odiando ele para sempre. E a desculpa foi tão grande, mano, que ela acabou ficando cansada. E ele fala que ficou bem claro qual é o plano, então ele não pode deixar ela morrer até que isso aconteça. E fala para ela o seguir, e ela fica sem entender nada. E chegando lá, ela estava em um arsenal, e ele montou vários desses em todo lugar do mundo, para que ele pudesse enfrentar aqueles caras de preto sempre que precisar. E logo em seguida, ele monta uma super armadura para ela, que é a prova de balas de faca e resistente a armas químicas. E ela pergunta qual é dessa armadura pesada, e ele fala que é para ela se proteger contra aqueles homens de preto. E ela pergunta quem
eram eles. E o Andy explica que eles são a organização que fiscaliza mistérios não identificados como eles dois. Eles podem ser atacados a qualquer momento por um segundo grupo. E ela fala que como eles deram uma surra neles, eles devem estar assustados. Mas o Andy discorda e fala que esses caras têm várias cartas na manga. E naquele dia eles tiveram uma boa visão das habilidades deles dois. E eles não sabem nada sobre eles. E então talvez não tenham nenhuma chance de vencer. E tudo o que eles podem fazer agora é correr. E ele conta que há 50 anos atrás ele foi capturado. E eles realmente o fizeram sofrer. E ele passou 10 anos em um laboratório, sendo examinado da cabeça aos pés. E ela fica sem acreditar e pergunta quantos anos ele tinha. E o faz pensar o que eles fariam com ela se a pegassem. E não dá pra saber quantas pessoas morreriam apenas para confirmar as regras do seu azar. E talvez arrancariam seus dedos para ver se ainda funciona quando estão separados. E ela fica aterrorizada e fala que eles têm que sair dali agora mesmo. E ele fica rindo da cara dela. E então eles começam sua viagem para fugir dos Homens de Preto. E a Foco pergunta para onde eles estão indo. E se eles têm algum plano em mente. E ele fala que não tinha plano nenhum, mano. E eles vão continuar apenas fugindo. E ela fala que isso parecia apenas questão de tempo até os pegarem, pois ela era apenas um fardo para ele. E ele fala que não vai deixar ela morrer até ela se apaixonar por ele e o dar a maior onda de azar. E a Foco pergunta se ele ainda não desistiu dessa história, porque não tinha como ela se apaixonar por ele. E todo confiante, ele confirma que vai sim, pois ela era fácil de ser manipulada. E ela nega isso que ele falou, só que do nada o céu parecia que estava quebrando, e o Andy fala que eles estão vindo. E a Foco pergunta o que era aquilo, e ele explica que é assim que eles se teleportam, e a pessoa que o capturaram também saíram de um desses. E do nada sai um robozão atacando eles, onde manda a Foco para longe, e quando ela olha pro imortal, ela vê ele esmagado pelo robozão, e corre para ajudar. Só que nesse momento ela é puxada como se fosse um imã para perto de um cara, e fala que ela era incrível, e pergunta se ela gosta do imortal. E ela se pergunta quem era ele, e se era o inimigo, e ela percebe que suas pernas não se mexem. E o robozão fala para o carinha matá-la, pois eles já capturaram o imortal. Só que o carinha fala que queria conversar um pouco com ela, e ele começa a fazer várias perguntas para ela do tipo quantos anos ela tinha, no que ela estava interessada e qual era o tipo dela. E ela pergunta quem é esse palhaço. Só que aí o imortal consegue escapar, e quando ele vai atacar, o seu corpo para de repente, e se pergunta por que isso aconteceu. E ela olha pro carinha com cara de ódio, e ele fala que não foi ele que fez aquilo. Então o robozão dá um socão nele, que o manda voando, e então ele consegue mexer o seu corpo novamente. E ele começa a pensar pela qual razão seu corpo congelou, e não foi porque ele entorpeceu seus nervos e rompeu seus músculos. Então a Foco fala que foi esse carinha, e é ele que para os movimentos, e que por causa dele ela não consegue se mexer, e era para concentrar os ataques nele. E ele fala que ela estava mexendo as suas mãos, e ela sabe disso, mas são suas pernas que não estão se movendo. E ele fala que então ele não tem relação nenhuma, e diz que esses caras são negadores do tipo restritor de alvo externo, e podem parecer similares, mas seu alcance e habilidades não são. E foi o robô que paralisou seus movimentos, e supõe que o carinha ali tem sua vontade, e não sabe exatamente o que eles estão negando para fazer isso. E o carinha fala que ele não viveu esse tempo todo à toa, mas saber disso não significa nada, por isso eles foram colocados nessa missão. Então o Andy leva um soco e devolve outro, e fica com a mão toda quebrada, e fala que consegue se mexer depois de ser atingido, e tudo o que ele precisava fazer era ser atingido, se consertar e acertar ele. Então ele começa a levar vários socos e só conseguia devolver um. E o cara fala que ele estava lidando bem, considerando que ele ainda pode sentir dor, e era uma maneira absurda de lutar. E a Foco pergunta a ele se eles vão ser perseguidos por pessoas como ele para sempre, e diz que aquele meteoro fez com que os seus níveis de prioridade de captura subirem para 8 em uma escala de 10. Então não importa quantos caçadores ela evite, sempre irá ter pessoas ameaçadoras atrás dela, como negadores iguais a eles. E ela pergunta por que eles não estão sendo caçados, e então o robô dá um socão no imortal, que arranca a cabeça dele. E volta pro Shen, que é o nome desse carinha aí, que pergunta se eles despertaram interesse nela. E ele fala que existem 10 membros nessa organização de fenômenos não identificados, e são conhecidos como Union. E dentro dela existe uma equipe especial, composta por 10 negadores. E uma vez dentro dessa equipe, ela está livre de sofrer perseguições, desde que ela realize as missões. Mas antes de tudo, é preciso passar em alguns testes para entrar. Isso significa que se ela e o imortal se tornarem membros, eles não irão mais serem perseguidos. Só que o robozão faz ela parar de se mexer, e fala que todas as vagas estão ocupadas, e enquanto não houver vagas na lista, ela não irá entrar. E quando ela ia ser atacada, o imortal se cura e a salva. E fala que agora entendeu, que agora em vez deles serem caçados, era só eles se juntarem ao grupo de caça, e só bastava acabar com esses dois para fazer parte dos 10. E ele fala para ela não se preocupar, porque enquanto ele estiver por perto, deixá-la morrer não é uma opção, e não irá entregá-la para mais ninguém. E ela fica envergonhada com isso, e depois ela tira sua luva, toca no Andy e sai correndo. E o robozão fala que eles tiveram contato direto, e o Shen fala que apesar deles terem se tocado, a área foi pequena, então o azar não vai ser tão grande.
E ela começa a falar que um grande azar estava vindo, mas não era porque ela estava apaixonada por ele e só gosta dele por gratidão. E enquanto isso, o robô estava discutindo com Shen para ele ir atrás da Fuko. E o Wendy estava se aproximando deles dois, e então o caminhão cai em cima deles e explode. Só que eles dois conseguiram sair ilesos. E enquanto o Imortal está fugindo, ele pensa que os negadores negam suas próprias regras lá dos outros. E ao lutar com eles, você tem que descobrir o que eles estão negando o mais rápido possível. Quando o robô assume a posição de ataque, ele nega os movimentos, e então o poder dele talvez seja inevitável. Mas ele não tem informações o suficiente sobre o Shen, pois ele restringiu a Fuko sem fazer nenhum tipo de movimento específico. E se pergunta o que ele nega, e ele acha melhor ficar escondido e usar suas táticas de ataque e fuga até descobrir como lidar com eles. E quando ele morde o seu dedo, ele se depara com várias dinamites que explodem ele com o prédio inteiro. Então a Fuko corre até lá e ela se pergunta se isso foi culpa dela ou apenas uma coincidência. Então o robô sai dos escombros e diz que não fosse por esse traje ele estaria ferrado, a menos que ele possa prever o que vai acontecer, pois isso não é uma arma, é um desastre. E ele decide que irá se livrar dela, mas primeiro ele irá cuidar do Imortal, e então ele pega na mão dele e fala para o Shen que o capturou. Mas então o Wendy aparece atrás dele enquanto morde o seu dedo, e fala que uma parte que ele perde do seu corpo desaparece em 30 segundos e dá adeus ao inevitável e atira no capacete da sua armadura. E ele chama isso de bala de partes. E ele usa o seu poder de regeneração para tirar partes do seu corpo como projéteis. E explica que sempre que o robôzão assumiu uma postura de ataque, ele anulava a habilidade do seu oponente de evitar. E como ele estava apenas parando os movimentos musculares, ele não podia parar sua regeneração. E fala que ele deveria ter lido mais sobre suas regras. E nesse momento o Shen chega e vê o cara do robô morto. E o Wendy fala que ele era o próximo, só que o Shen fala que o Wendy já tem o seu lugar garantido, mas só que ele precisava de 2 vagas, porque ele também vai precisar participar. E então o Shen decide lutar e entra em pose de combate, e o Wendy se pergunta sobre o que ele anula, e como sempre ele irá ter que morrer para descobrir, e vai pra cima dele e decide dar um chute direito numa abertura, só que por algum motivo ele acaba chutando com a esquerda. Aí a Fuko chega e vê eles lutando, e o Shen falava que ele era incrível e jamais imaginou que alguém poderia tocá-lo, e acha que daria para lutar com ele regularmente. E a Fuko pergunta se eles dois ficaram amigos, e o Wendy irritado fala para ela não ser boa, pois ele está claramente o provocando, e ele pede para ela jogar sua espada para ele, e ele diz que pode não saber o que ele exatamente nega, mas seu poder era sobre o oposto, onde ele provoca intencionalmente uma brecha em suas defesas e prepara uma defesa do lado oposto. Mas então ele pergunta o que ele faria com um ataque que ele não poderia defender, só que aí ele fica paralisado, e o Shen fala que foi apenas por um segundo, mas o Wendy hesitou em cortá-lo, e o Shen fala que apesar dele estar vivo há quase 200 anos, ele ainda hesita quando se trata de matar pessoas, ou talvez ele só não queria que a Fuko visse ele matar ninguém. Então a Fuko tira sua luva e pula para tocar nele, mas ele desvia com muita facilidade e fala que ele não iria revelar sua regra e ele não será capaz de fugir ou tocá-lo. Então Wendy pergunta para Fuko por que diabos ela foi até ele, e ela se desculpa porque pensava que iria funcionar. Então o Shen pergunta qual dos dois irá se juntar a eles, e o Imortal fala que será ela e diz que pode mandá-lo para um laboratório ou o que for, que ele não iria se importar. E ela fala para ele não ficar tomando decisões importantes sozinho e pergunta por que ele tá fazendo isso. E ele diz que ela não duraria um dia sem perder a cabeça naquele lugar, e paquerar uma garota que não está com a cabeça no lugar é um trabalho cansativo. E ela pergunta se ele realmente ainda está pensando nisso. E ela também pergunta sobre talvez ele nunca conseguisse se libertar, só que ele fala para ela ficar sossegada, pois ele irá escapar antes dela morrer. E mesmo que ela se torne uma velha cocunda, ele irá conquistar o seu coração e dará a ela uma noite prazerosa. E então ele manda ela sumir dali. E o Shen fala que irá levar ela agora, só que ela pede para ele esperar e desvia a olhar por 10 minutos. Só que ele não pode fazer isso, pois irá desfazer a restrição. Só que ela não se importa e pede para ele não olhar, pois ele irá fazer aqueles atos libidinosos, e o Shen fica assustado. Só que o Wendy fala que só vai fazer com ela quando ela se apaixonar por ele. E ela fala que por causa desse corpo, ela nunca experimentou nem um pouco de romance e não sabe se ela se apaixonou por ele ou não. E não importa o motivo, se houver alguém capaz de lutar por sua causa, então ela não pode abandoná-lo sem abrir mão de algo. E fala que eles vão fazer isso agora mesmo, porque talvez ela dará uma má sorte que talvez fará ele morrer. Só que do nada o Shen cai na gargalhada e fala que eles dois tinham um relacionamento intenso, apesar deles terem se conhecido há um dia. E fala que eles são demais e separá-los seria um crime. Então ele decide que vai fazer eles matarem outro membro deles. E diz que em 5 de agosto no Lago Baikal, um membro irá se mover para investigar um negador. E era para matar esse membro, e também era para eles procurarem por uma gravata vermelha e um emblema. E claro que no caminho para lá haverá pessoas caçando eles, e espera que eles dois cheguem lá inteiro, e ele vai embora por aquele portal. E ela não acredita que ele os poupou
Paul, e ele fala que foi graças ao seu comportamento indecente. Só que ela fala que não estava brincando quando disse aquilo. E enquanto cobria ela, ele fala que não seria canalha o suficiente para fazer isso com a garota só porque ela estava desesperada e pede para ela nunca mais fazer isso. E ela diz que não irá acontecer de novo. Então ele fala que eles não têm tempo para perder e vão para a Rússia. E ela fala que não tinha passaporte e ele diz que não seria necessário, pois o transporte público é perigoso. E eles vão no caminho dele, onde eles vão dirigir até um ponto e pegar o seu iate para depois pegar um avião e assim chegar no seu destino. E lá ele encontrará os seus antigos parceiros de guerra. E ele pergunta a idade dela e ela fala que tinha 18. E ele diz que lá na Rússia ela era maior de idade e quando tudo terminar eles irão beber. E o episódio acaba. Bom rapaziada, o vídeo de hoje foi isso. Caso você tenha gostado, deixa o seu like e se inscreva no canal. Então valeu e fui.